Bom dia, pessoal. Estamos aqui mais uma... Bom dia, desembargador. Bom dia, mais uma terça-feira. Vamos bater um papo aí sobre... Toda terça-feira nós vamos falar sobre uma matéria, né? Terça-feira é a live aí de assuntos diversos, né? Bom dia a todos, um prazer estar com vocês. Tudo bem, professor Cristiano? Tudo bem. Desembargador, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a união estável perante o direito sucessório, né? É um tema muito debatido, né? Um tema bem complexo e um tema que tem muita demanda, né? Quero, antes de mais nada, né, desembargador, já bom dia aí aos 82 colegas advogados que aqui estão, né? Aos 80 colegas advogados que já estão aqui, numa terça-feira, 10 horas da manhã, né? O café com o desembargador, e só espero que hoje eu esteja tomando café, né? Estou tomando água aqui, né? Aqui, Porque hoje pode pôr água na caneca, não tem problema não, a mas, semana, né? semana passada foi muito corrido. Não, mas pode pôr água na caneca, não tem problema não, mas faz de conta que é café, né? É, É um tema muito importante, né? A união estável perante o direito sucessório. Aliás, deixa eu até colocar o tema aqui, tema de hoje. Qual a tua expectativa da live de hoje, desembargador? o tema da união estável é muito controvertida, né? Tem muitas perguntas, inclusive no curso que eu faço com o pessoal aí, ou nas lives mesmo, muita pergunta sobre a união estável, como é que fica a situação do companheiro, da companheira, quando, quando ocorre o falecimento de um dos dois, né? Qual é a situação lá na concorrência com os herdeiros, descendentes, como é que fica a situação? Se há herança, se não há herança, o direito real de habitação. O tema é bastante... A jurisprudência tem discutido muito, e decisões do STJ e do Supremo têm resguardado o direito dos companheiros. A união estável foi reconhecida desde a Constituição de 88. Então, muito tema sobre isso. Vamos trocar essa ideia aí, sobre esse assunto importantíssimo, né? Que muitas vezes as pessoas, os companheiros, são pegos de surpresa, né? Ainda mais nessa pandemia aí, que infelizmente muitas pessoas perderam a vida, muitos aqueles que tinham união estável. Infelizmente, a legislação e a jurisprudência têm resguardado essa situação de várias pessoas, né? Bom dia ao desembargador Maurício que está aí, ao professor Felipe, né, nosso advogado aqui do Advogado 10X. Né? Pessoal, olha, o desembargador, já tem algumas perguntas prévias que nós selecionamos aqui, né? Eu vou encaminhar as perguntas do desembargador e, como sempre, né, nós vamos abrir aí um período, né, para que vocês também aí façam as suas perguntas. Né? Lembrando aí, né, desembargador, que vem o workshop aí a partir do 1º de fevereiro, né? O workshop de Direito das Sucessões é um workshop sempre muito, com uma grande participação dos advogados, né? É o teu curso aí, digamos, que tem maior demanda, né? É o direito das sucessões. Qual a tua expectativa também do workshop, desembargador? Quero convidar a todos, a partir do dia 1º de fevereiro, vamos fazer esse workshop do direito das sucessões. O tema é relevante, né? Um tema muito relevante. Aqueles processos de inventário que não se acabam, se arrastam por anos e anos no Poder Judiciário, aí, quando um dos herdeiros não quer fazer o inventário, qual é a concorrência no direito sucessório, vamos ver tudo isso. Bom dia para o desembargador Maurício. Fala muito sobre direito penal, quem ainda não teve a oportunidade de segui-lo, que eu faço, aqueles que têm interesse no direito penal, todo dia ele coloca o tema que ele vê lá no Tribunal de Justiça, e o professor Felipe tem se desdobrado aí, né, como o advogado da empresa 10X, né, advogado 10X, parabenizar a ele, dar um bom dia, e bom dia a todos também. Desembargador Mauri, o tema de hoje é a união estável perante o direito sucessório, né? É um tema extremamente importante. Nós já selecionamos aqui algumas perguntas que foram encaminhadas. Pessoal, aqui abaixo tem um aviãozinho. Eu vou pedir para que todos cliquem nesse aviãozinho que está aí, né? Clicando nesse aviãozinho, convidem aí mais 2, ou 3, ou 4 colegas advogados. Tira um print, né, dessa tela. Me marquem o desembargador Mauri também aí no stories de vocês, né? Para a gente é importante, para compartilhar, para que novos colegas advogados acompanhem também essas lives aqui com o desembargador Mauri. Desembargador, a primeira pergunta é o seguinte:
Quando a união estável foi reconhecida, quando a união estável foi reconhecida em nosso ordenamento jurídico? A Constituição de 88 deu relevância a isso e reconheceu uma questão de fato que já existia. Muitas vezes a jurisprudência já o fazia, o reconhecimento dessa, mas a legislação não foi sensível até a situação. Mas a partir da Constituição de 88 e muita coisa no Código Civil de 2002, embora no direito de sucessão ainda tenha pecado o legislador ordinário do Código Civil de 2002, mas a partir de 88 a união estável é tratada de forma diferente pelo nosso ordenamento jurídico. Então a Constituição de 88 foi um marco muito grande nisso. Uma segunda pergunta, né? Como se constitui a união estável, né? Como é que caracteriza, como é que se constitui, né? Em qual momento, né, se constitui a união estável? A Constituição, a união estável está prevista lá no artigo 1723 do Código Civil. Inclusive trazendo nesse artigo os requisitos, né? Já há uma alteração também na jurisprudência na questão de homem e mulher, que fala lá, né? Então, a união estável se dá segundo o Código de Processo Civil, né? Vamos pegar o artigo 1723, que já fala taxativamente o que pode ser reconhecido como união estável, né? Lá. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre homem e mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família. Então, o próprio Código Civil já traz o conceito de união estável como entidade familiar, né? E os requisitos que devem ser comprovados no processo de reconhecimento de união estável, né? A convivência pública, duradoura, contínua, e o elemento subjetivo, que é a grande confusão que se dá nos processos, né? Com o fim de constituir família. É um elemento subjetivo, né? Que deve ser muito bem comprovado lá no processo, quando há um processo judicial para reconhecimento. Esse fim de constituição de família, que há um elo que faz uma separação entre o namoro, né? O famoso namoro qualificado aí, e a união estável. Porque no namoro qualificado não há intenção de constituir família. Um relacionamento entre pessoas, todo mundo aí conhece. Casais de namorados, né, vivem juntos, viajam juntos, mas a finalidade não é constituir família. Então, a união estável, o elemento subjetivo que deve ser muito bem comprovado, é essa questão de constituição de família, o objetivo de constituir família. Como é que se prova? Se prova por todos os elementos, né? Geralmente se faz até por provas testemunhais, né? São os amigos, a comunidade da igreja, né? Os vizinhos, toda a prova possível de ser feita, que aquela união entre essas pessoas, que esse homem e mulher também já foi rejeitado pelo Supremo Tribunal Federal. A união homoafetiva hoje também é reconhecida como entidade familiar. Até a pergunta da Flávia, né? Não necessariamente homem e mulher, né? Sim. O Supremo já deixou claro essa questão. Hoje também é reconhecida a união homoafetiva como entidade familiar que gera todos os direitos. E a Constituição não obrigou a converter em casamento. Disse apenas que a legislação deveria facilitar. Então, hoje é reconhecida a união estável como entidade familiar. União estável há 7 anos, com imóvel adquirido antes da união, sem filhos para deixar. Em caso de falecimento, fica para o cônjuge? Posso deixar para outra pessoa? Pergunta da Espaço Radiar. Agora vamos ver aí o regime, né? O regime dessa união estável, como se fosse o regime de casamento. Quando não tem documentação, o regime da comunhão parcial de bens. Na comunhão parcial de bens, existem os bens reservados, aqueles que foram adquiridos antes da união estável ou antes do casamento. Uma coisa é a extinção em vida dessa união estável,
que esse bem não será partilhado. Mas no direito sucessório a situação é diferente. Nós vamos ver a ordem da vocação hereditária, que são os descendentes em primeiro grau, ascendentes em segundo grau e o cônjuge em terceiro. Se houver descendente, o cônjuge ou companheiro concorre. Isso, nesse caso de bem reservado, o cônjuge não será herdeiro nem meio. Mas se não tem descendente e não há ascendente, o cônjuge é herdeiro único desse patrimônio. E no caso de fazer um testamento ou fazer uma doação, deve ser observada a legítima, né? Porque tem herdeiros necessários, tem companheiro ou companheira. E se eu vou fazer um testamento ou doação, eu tenho que observar, então, a legítima, que é 50%. Então, se eu vivo em união estável e não tenho descendente nem ascendente, eu posso fazer a doação de 50% do meu patrimônio. A doutora Mara pergunta, meios de provas contundentes para provar a união estável. Por favor, fale se possível. Meio contundente, todos os meios de prova são... Eu já presidi audiência ou processos em que cartas dirigidas a um dos companheiros a outro. Teve um que mandava flores quase toda semana, sempre deixava bem claro naqueles bilhetinhos, aqueles cartões que se mandam, né, o reconhecimento dessa união estável, fotografias. Hoje as redes sociais, fotos juntos daquela situação, todos os elementos, geralmente são testemunhas, né? Geralmente se prova mais com testemunhas, vizinhos, colegas, amigos, os componentes da igreja que frequentam. Todos os meios de prova são um elemento. O importante é deixar bem claro ao magistrado nessa prova que a intenção daquele casal era constituir família. E a questão de tempo também é meio complicado, né? Porque o Supremo já teve um caso, o STJ já teve um caso de julgamento em que 2 meses ele não considerou prazo suficiente para esse fim de união estável. Hoje não há. A legislação anterior exigia 5 anos, hoje não tem mais. Então, o prazo é outra situação. E o processo de reconhecimento de união estável tem que ser muito atento à questão das provas, deixar bem claro o convencimento do juiz. É o processo de conhecimento, né? Levar a conhecimento do juiz os fatos e comprovar essa intenção e essa finalidade. Doutora Kátia, um irmão do de cujus poderá ser ouvido como testemunha da união estável? Pode sim. Tranquilo. Pergunta do Carlos. O tempo de duração do relacionamento influi? Há um limite? Não, não tem. Hoje não tem mais prazo. Hoje não tem mais prazo. Tem que ser um prazo em que dê para que o casal, nesse caso, demonstre perante terceiros, perante a comunidade que vive, essa intenção de constituir família. Não existe mais prazo, não. Na escritura que reconhece a pergunta do Lucas, na escritura que reconhece a união, posso excluir o cônjuge da sucessão? Não, não posso excluir, não. Eu não posso estabelecer cláusula contrária à legislação. Então, a primeira coisa que eu tenho que ver é o regime dessa união estável. Se eu estabeleço num contrato um regime, a união estável, eu vou estabelecer o regime. Tá? No caso de regime da separação obrigatória, tá? Se concorrer com descendente, o cônjuge não será herdeiro. Mas se não tiver descendente nem ascendente, o cônjuge é herdeiro único, não importa o regime de casamento. E se eu fizer um contrato antinupcial no casamento, ou nesse contrato de união estável, eu estabelecer regras contrárias à legislação do direito de sucessões, essa cláusula não terá validade. A companheira tem direito a bens particulares do de cujus quando existe filhos exclusivos? Pela legislação, depende do regime de casamento, tá certo? Vai depender do regime de casamento. Mas, no caso de bens particulares ou reservados, geralmente o cônjuge ou companheiro
é considerado herdeiro e não meeiro. Ele é meeiro nos bens comuns e concorre com os herdeiros nos bens particulares. Pessoal, lembrando que a live de hoje, o tema da live de hoje, toda terça-feira tem live com o desembargador Amaury. O tema da live de hoje é a união estável perante o direito sucessório, né? Um tema extremamente requisitado, né? Um tema de grande debate. Vou pedir aos colegas advogados que aqui estão, aos 143, aqui abaixo, pessoal, tem um aviãozinho, né? Que vocês cliquem no aviãozinho, convidem aí mais 2, 3, 4 colegas advogados, porque quanto mais advogados debaterem esse tema, né, mais, digamos assim, mais preparados e mais qualificados todos terão. Lembrando também que vem aí o workshop, né, do direito sucessório, começa no dia 1 de fevereiro, dia 1º de fevereiro, para você acompanhar esse workshop. O link está lá na bio do desembargador Amaury. É só clicar na bio do desembargador Amaury. Lá você receberá 2 convites, né? Um convite para o grupo de WhatsApp e um convite para o grupo do Telegram. É importante que você entre ou no WhatsApp ou no Telegram, se possível nos dois, para que você possa receber os informes aí, o material. E o desembargador Amaury tem um hábito de compartilhar bastante conteúdo, né? Compartilhar bastante material prévio aí para o workshop, para as aulas, né? Eu geralmente vejo lá no tribunal os processos que muitas vezes chama atenção até nos meus estudos diários aí. E eu trago lá no meu Instagram esse material, que muitas vezes é divergente, uma coisa para chamar a atenção para o estudo, né? Toda terça-feira nós vamos fazer esse café com o desembargador aí, até sugerir aos colegas temas, né? Temas que gostariam, que é importante. No regime de comunhão universal do casamento, o cônjuge é meeiro e herdeiro? Se ele concorrer com descendente, ele não é herdeiro. Tá? Se ele concorrer com ascendente ou for herdeiro único, sim, será herdeiro. Mas se ele concorrer com descendente nesse regime, não será herdeiro. Será apenas meeiro. É o 1829 do Código Civil. A Graciele, tem um caso, estava separado de fato da esposa. Convivia há 16 anos em união estável feita no cartório. A juíza disse que a esposa é meeira, que só convivia com outra. Uma coisa é meeira, outra coisa é herdeira. Para que o cônjuge ou companheiro seja herdeiro, é necessário observar o artigo 1830 do Código Civil. Para ser herdeiro, 1830. Meeiro, a situação é diferente, né? Ele é casado, tem patrimônio, ou ele vive em união estável, tem patrimônio. O cônjuge ou companheiro é meeiro por direito próprio. Aquele bem foi adquirido durante o casamento ou durante a união estável. Ele se separa de fato e constitui outra união estável. Tá? Aquela primeira, ou aquele cônjuge, ou aquele companheiro ou companheira, por direito próprio é meeiro naquele bem patrimonial, naquele bem do casal. Tá? Essa segunda união estável não interfere no direito de meação, porque o direito de meação é direito próprio. Tá? Pode haver uma alteração na questão da herança, e o segundo companheiro ou companheira vir concorrer com os herdeiros nesse bem, nessa meação que ficou ao falecido ou falecida. União homoafetiva segue os mesmos padrões da união entre homem e mulher, ou seja, com o fim de constituir família? Não há mais qualquer alteração quanto a isso, qualquer objeção quanto a isso. É entidade familiar e é reconhecido como união estável, tem todos os direitos normais. A pergunta da Marta. Meu cunhado, quando casado, deixou um testamento em 1971, deixando 50% para a esposa. Divorciaram. Ele teve união estável por 15 anos, mas a segunda companheira faleceu. E ele também agora. Se esse testamento não foi revogado, tem validade, é discutível essa questão, né? Porque ele vivia em casamento, havia um afeto entre marido e mulher ali. Com o rompimento desse afeto, né? Com a nova união estável, com essa separação de fato, pode haver uma discussão lá que esse afeto rompeu ou esse testamento foi feito anterior. É discutível essa questão. Como converter união estável em casamento? A pergunta da Nilza.
converter o casamento em união estável, só fazer o casamento normal, como se fosse solteiro. Tá? A data do casamento não retroage, não. Vai ao cartório, faz todo aquele processo de habilitação de casamento, normal. Casando-se, não há reconhecimento da união estável. É necessário se fazer o reconhecimento, ou por contrato extrajudicial, né, ou por uma ação judicial. A Graciele pergunta, tem certificado de união estável? Eu não entendi a pergunta dela. Tem certificado de união estável? Eu não entendi a pergunta aí, doutora Graciele. Puder perguntar de novo? A Ellen, o prazo mínimo de 2 anos é somente para fins previdenciários, então? Legislação específica. Né? A direito previdenciário tem legislação específica. Aí já não é uma questão de reconhecimento da união estável perante o Poder Judiciário. Aí é perante a Previdência Social, é lei específica. Doutora Adriana, as postagens nas fotos nas redes sociais também podem ser consideradas meios de provas contundentes? Contundente é difícil, né? Tudo pode ser contestado, mas é meio de prova. Com outros elementos de prova, tá? Se um elemento, prova única, depende do convencimento do juiz. Mas é elemento de prova, sim. A doutora Ediane, em caso de união estável, sem documento e existe descendentes, o cônjuge será herdeiro? Depende do regime dessa união estável. Se for da comunhão parcial de bens, o cônjuge ou companheiro será meeiro, concorrendo com descendente. Ele não será herdeiro, lá no artigo 1829 do Código Civil. A desistência do processo é um ato de disposição? É um ato, sim. Depende da pessoa, que ela quer desistir do processo, depende da situação do processo. Até a citação, pode haver desistência sem anuência do réu. Após a citação, só com a anuência do réu. Após o despacho saneador, nem com a anuência do réu. Posso, na escritura declaratória de união estável, pode haver cláusula que limita os deveres dos companheiros, exemplo, dívidas assumidas de qualquer um antes da união? Sim, pode. Pode, normal. Depende do regime. Se for lá no regime da comunhão parcial de bens, esses bens particulares, não é? Ele já faz essa divisão. Como concorre a esposa e a união estável e os filhos? Desculpe. Como concorre, a pergunta da Graciele, como concorre a esposa e a união estável e os filhos? O companheiro ou companheira, dependendo do regime de casamento, de união estável, desculpe, tá? Quando ele concorre com descendente, não é herdeiro. Dá uma olhada lá no artigo 1829 do Código Civil. Tá? Quando concorre com descendente. Vai depender do regime de casamento. Quando não tem descendente, o companheiro ou companheira é herdeiro, não importa o regime. Pessoal, a live de hoje, o tema é a união estável perante o direito sucessório, né? Toda terça-feira tem live aqui com o desembargador Amaury. Vem aí o workshop Direito das Sucessões. Se você ainda não se inscreveu no workshop, lá na bio do desembargador Amaury tem um link, né? É um workshop gratuito, serão 4 dias de bastante conteúdo. Amaury, quando alguém vive em união estável e resolve casar-se, como funciona os direitos referentes aos bens adquiridos na união estável? Precisa ser feito o reconhecimento. O casamento não reconhece a união estável anterior. Precisa ser feito o reconhecimento por contrato, já esse estabelecimento. Não é possível, o Supremo já acabou de declarar agora em dezembro, não é possível uniões estáveis concomitantes. Tá? Pessoa casada não constitui união estável, só se houver separação de fato. Então, ele é casado e tem um relacionamento extraconjugal. E esse relacionamento extraconjugal não considera união estável, não se considera união estável.
ele tem duas uniões estáveis. Não se reconhece a segunda como união estável. Não é possível, o Supremo declarou agora em dezembro. E quero convidar a todos para a semana do workshop especialista em sucessão, no dia 1º ou dia 8 de fevereiro. A inscrição está na bio do meu Instagram. Gostaria que todos participassem. Será uma semana de muito trabalho, muito estudo. Será sempre às 20 horas, né? Bastante conteúdo, né? Dessa vez a gente vai, ao invés de fazer 4 dias seguidos, a gente fazer um dia sim, dia não, dia sim, dia não, para dar tempo, né, de você assimilar o conteúdo, porque é muito conteúdo. Às vezes a gente fazer os 4 dias seguidos, o workshop ele ia fazer um dia sim, outro dia não, dia sim, um dia não, para dar tempo de vocês estudarem e assimilar melhor o material, né, Amaury? Pelo menos dar uma respirada, né? Porque é muita coisa, é muita coisa. O direito sucessório, a questão do direito sucessório, principalmente quanto à união estável, tem muitas questões que a jurisprudência discute, né? É importante analisarmos com calma, com tempo. Pode a união estável ser retroativa aos efeitos do divórcio? No caso do decújus, divorciou 2 vezes com o mesmo cônjuge. E aos 83 anos foi constituída a união estável, retroagindo os efeitos deste. Pode retroagir direito a efeitos de união estável? Olha, é possível casamento? Sim, ele faz o divórcio, só é possível casamento de novo, né? Ele se casa novamente com o mesmo cônjuge, ótimo, né? Mas o regime de união estável não retroage. Por exemplo, ele vivia em união estável sem documentação. Qual é o regime? O regime é o legal, da comunhão parcial de bens. Ele faz um contrato, posteriormente, reconhecendo a união estável, e estabelece um outro regime, por exemplo, a separação voluntária. Essa separação voluntária não retroage à data do início da união estável. Então, será uma parte como comunhão parcial de bens e, a partir do reconhecimento para frente, como da separação ou de um outro regime qualquer. O regime de bens não retroage. O contrato da união estável vai se estabelecer quando a união estável iniciou, não é que retroage. Quando eu estabeleço o contrato, ou quando eu ingresso com ação judicial, terá que ter uma data de início dessa união estável. Não é que retroage. Reconhece-se a existência da união estável desde a data de tal. Não é a sentença. A sentença na união estável ela é meramente declaratória. Ela reconhece a existência da união estável a partir da data tal até a data tal. Reconhecimento e extinção. Faleceu com o companheiro, tem que se entrar com reconhecimento da união estável e extinção, porque quando ele morreu, extinguiu. Tá? Então a sentença é meramente declaratória, vai declarar a existência da união estável do dia tal ao tal. O contrato é a mesma coisa. Quando que iniciou a união estável? Data tal. Não é que retroage, ela marca uma data de início e, se não for fim, ela vai continuar até a sua finalização. Chegamos aí, pessoal, a primeira meia hora da live, né? Aqui abaixo tem um aviãozinho, pessoal. Vou pedir que vocês cliquem nesse aviãozinho, vocês convidem aí 2, 3 colegas advogados, se inscrevam no workshop de direito de sucessões, né? Serão 4 dias de bastante conteúdo. A pergunta da Goulart, acho que é da Goulart. Desembargador, como fica bens de terceiros dentro da união estável? Exemplo, casal mora no imóvel de um ascendente. Esse imóvel tem risco de entrar na partilha? Eu só vou fazer partilha e inventário do bem da pessoa falecida, né? Por exemplo, eu estou vivendo em união estável na casa do pai da minha companheira, ou da mãe da minha companheira. Aquele bem não é meu, não é dela. Né? Existe um contrato ali de locação, um contrato qualquer que eu possa utilizar. Se o pai ou a mãe dela falece, dependendo do regime da união estável, do regime de casamento, aquela herança que a companheira ou o companheiro recebe pode se constituir, né, em meação ou não, depende da situação. Tá? Mas bem de terceiro é bem de terceiro. Eu vou me casar, como é comum, né? Eu vou me casar e eu vou fazer um puxadinho na casa da minha sogra. De quem que é o imóvel? O imóvel é da minha sogra, não é da minha esposa ou da minha companheira. No caso de extinção, eu me separei da minha companheira ou da minha esposa.
eu quero metade. O imóvel não é dela, o imóvel é da minha sogra, ou do meu, da sogra, ou da mãe da minha companheira. Né? Sempre é imóvel de terceiro, eu nem vou discutir isso. Né? Vou fazer um divórcio, quero partilha do imóvel da minha sogra. Não é possível. É considerada válida a união estável entre um homem e uma mulher quando o marido vivia com a esposa e essa outra mulher era amante? O Supremo acabou de declarar, né? Não é possível. Pessoa casada não tem união estável. Fins de constituir família. Como é que uma pessoa casada, ele vive com a esposa ou com o esposo e tem uma terceira pessoa? Com essa terceira pessoa, ele não tem relacionamento com fins de constituir família, porque ele tem a família dele ali, ele é casado. Se ele estiver separado de fato, pode se constituir sim. E o Supremo acabou de declarar esse dezembro, eu acho que não foi nem publicado ainda o julgamento. Já vi escritura pública de união estável com data retroativa. Isso é lícito? Não é com data retroativa, é com data de início, né? Quando iniciou a união estável, tem que marcar a data. Não é com data retroativa. Eu fiz a união estável, eu reconheci a união estável hoje, dizendo, olha, a nossa união estável iniciou no ano de 2010. Tudo bem. É possível, eu tenho que marcar a data. E quando iniciou, não é a partir daquela data. Eu posso constar no contrato de união estável quando que ela iniciou. Iniciou em 2010, 2009, 2015. Pode. Tranquilo. Bom dia, doutora Maria, lá de Caruaru, no Pernambuco. O casal não se divorciou, porém ele mantinha uma união estável. O marido faleceu. Como fica a pensão? Divide entre a esposa e a companheira? Pensão previdenciária é legislação específica, tá? Vamos ver lá na legislação previdenciária essa situação, quem é que está incluído lá como dependente perante a Previdência Social. Tem lei específica disso. Alimentos, ação de alimentos, aí vai depender de necessidade e possibilidade daquela situação. Na questão previdenciária tem legislação própria. Namorada de um senhor viúvo militar pode requerer união estável pós-morte quando ele falecer, mesmo não estando morando juntos? A questão de morar junto também é outra situação. A convivência na mesma residência não é elemento para que não se declare, não se reconheça a união estável. Pessoas casadas vivem em residências separadas. Eu tenho um amigo que mora num prédio, ele mora num apartamento, a esposa no outro apartamento. Isso significa que eles não são casados? Sim, são casados. Por questão de trabalho, um trabalha numa cidade, outro trabalha em outra. Nós vemos aí que países estrangeiros, a pessoa vai para o estrangeiro para adquirir um patrimônio. A questão de viver junto por si só não é causa de negar a existência da união estável. Vai depender do fato e da prova ser produzida nos autos. No caso de falecimento do esposo, o amante concorre com os herdeiros na sucessão? Amante é amante. Amante não concorre com nada. Não como herdeira nem como heira. A Aveline pergunta onde eu faço a inscrição. Vai na bio do desembargador Amauri, Aveline. Lá tem um link, é só você clicar no link que está na bio do desembargador Amauri e você se inscreve para o workshop, tá bom? Qual o prazo prescricional para pedir reconhecimento da união estável pós-morte? É o prazo lá do artigo 205 do Código Civil, prazo comum, né? Bom dia, doutora Nara aí, Mauri. Ela está lá na Irlanda, né? Diz que da Irlanda assistindo, agradecendo você pelo conteúdo, doutora Nara, lá na Irlanda. Bom dia, doutora Nara. Na Irlanda, um país excepcional, ele não teve a oportunidade de conhecer, não, mas pelas notícias que chegam, um excelente país, né? Muito obrigado por estar presente e nos acompanhar. A Tatiana, o casal casado há 23 anos se separam e ele viveu com outra por 20 anos. Então, nesse caso, não reconhece a união estável? Se ele estiver separado de fato, não pode concomitante. Casado, vivendo com o esposo ou com a esposa e ter uma coisa fora. Diferente. Se ele é casado e está separado, ou ela casada, separados de fato, pode ser constituído sim.
O artigo 1723, acho que o parágrafo único fala isso lá. É possível reconhecimento de união estável de pessoas casadas, desde que separadas de fato. Casal em união estável por 30 anos, que formaliza casamento após esta época, constou na certidão de casamento o regime de comunhão universal de bens e que estavam em união estável desde o início. Sim. O casamento por si só não reconhece a união estável. Tá? Eu tenho que fazer, posso no contrato, no pacto antinupcial, por exemplo, fazer uma cláusula lá reconhecendo a união estável. É possível? Sim, é possível. Mas eu tenho que marcar data, né? Iniciou dia tal e vai terminar com o casamento. Ali terminou a união estável, ali parte para casamento. Pode ser feito? Sim. Não pode retroagir o regime. Mas, olha, a união estável não estava reconhecida. Qual é o regime? Comunhão parcial de bens. Eu fiz um contrato ou me casei no regime da comunhão parcial de bens. Isso retroagiu? Não, não retroagiu. Já vinha da comunhão parcial de bens e continua da comunhão parcial de bens. Não houve retrocesso quanto a isso. O companheiro tem direito aos bens da companheira falecida, bens que a falecida adquiriu por herança da mãe? Se concorrer com descendente, não tem, é bem particular. Tá? É bem particular. Vamos lá aqui no regime de casamento da comunhão parcial de bens, tem lá, logo em seguida, bens particulares, se traz lá. Se ele concorrer com descendente, ele não é herdeiro, nem é meeiro. Ele pode ser herdeiros dos bens reservados. Para entender, se alguém vive em união estável por 9 anos e depois se casa, se compartilha os bens adquiridos durante a união. Como exemplo, se adquiriu um bem somente no nome de um dos conviventes. A questão de adquirir, tá? Pode estar em nome de um dos conviventes, tudo bem, tem que fazer um contrato reconhecendo a existência da união estável e que há participação do companheiro na aquisição daquele imóvel. Não precisa ser demonstrado hoje de esforço comum, tá? Antigamente você tem que provar que o companheiro auxiliou financeiramente na aquisição do patrimônio. Hoje não precisa, não. Se foi adquirido durante a constância da união estável, a ameação depende do regime. Sendo a união estável com regime parcial, o meeiro divide os bens desde que momento? A meação é direito próprio, não há sucessão. O companheiro faleceu, meação, direito próprio. Desde que momento? Desde o momento da aquisição. A meação, direito próprio da pessoa. Isso não foi transmissão por sucessão. O que vai ser transmitido por sucessão é o patrimônio da pessoa falecida. A súmula 377 do STF, que tange ao regime de separação obrigatória de bens, continua valendo, né? A súmula foi feita pelo Código Civil de 1916. A doutrina e a jurisprudência majoritária entende que hoje não se aplica mais a súmula 377 do Supremo, porque o Código de Processo Civil de 2002, tá, divergiu ou alterou o regime da questão do Código Civil de 16. Então, ainda existe aplicação? Você vai encontrar jurisprudência que sim, mas é minoritária na questão do regime da separação obrigatória de bens na súmula 377. Bom dia. A companheira tem direito não só nos bens adquiridos durante o casamento, mas sobre os bens particulares, conforme decisão em recurso especial Minas Gerais? Existe alguma decisão em contrário? Esses bens adquiridos antes são considerados bens reservados ou bens particulares. O cônjuge ou concorrente, o cônjuge ou companheiro, concorrendo com o descendente, ele é herdeiro nesses bens particulares. Tá? Se concorrer com ascendente, ele é herdeiro em tudo, não depende do regime, não depende do regime. União estável com separação total de bens. Ainda assim, existe possibilidade de meação? Meação, não. Se for obrigatório,
Tá, e tem a súmula 377 do Supremo. União estável... Tá. No caso de escritura da União, com informação de quando começou, posso falar que era regime desde aquela época? Se eu não estabelecer, é lógico, tem que ter um regime. Se eu não estabelecer o regime é o legal. Até 1977, o regime legal era da comunhão universal de bens. 1977, com a lei de divórcio, alterou essa situação. Passou a ser o regime legal, né? Regime legal da comunhão parcial de bens. Se eu não estabelecer o regime, e começou após 77, o regime da comunhão parcial de bens. Ô, Maurício, estamos cuidado, em... Professor, cuidado do Instagram derrubar a live, eu não sei quanto tempo. Não, estou acompanhando aqui. Estamos em 155 colegas advogados, né, Mauri? Toda terça-feira vai ter live aqui de um conteúdo como esse. Até pedir aos colegas advogados que mandem sugestões de temas, né? Mandem sugestões de temas, de tópicos. Pode postar aqui na live, pode mandar diretamente tipo, no direct do desembargador Mauri, sugestões de temas para as lives, para essas lives de terça-feira. Né? No caso de escritura de união com informação de quando começou, posso falar qual era o regime desde aquela época? Eu já respondi, sim, lógico, tem que ter um regime. Casamento em regime de separação de bens, herdeiro necessário? O artigo 1829 fala quem são os herdeiros necessários, né? O regime se ele concorrer com descendente, não é herdeiro, pode ser meieiro, depende da situação. Se ele não concorrer com descendente, ele é herdeiro total. A pessoa estava separada de fato e mantinha relação estável com outra pessoa. É possível o reconhecimento dessa união estável, mesmo um dos companheiros estarem casados de direitos? Se estiver separado de fato, sim. Se não estiver separado de fato, não. 1723, acho que é parágrafo único, ou parágrafo primeiro, do Código Civil. Estou em união estável há 8 anos. Ele tem filhos e imóveis adquiridos antes da união. Em caso de falecimento dele, também tenho parte de direito nesses imóveis? Se for o regime da comunhão parcial de bens, será herdeira concorrendo com os descendentes dele nesse imóvel. Após 10 anos de... Segura a cachorrada aí, Maurício. Outro dia eu perguntei para o Maurício dos cachorros. Ó, vizinho! Outro dia o Maurício falou que o cachorro está a 10 quadras da casa dele, né? E o cachorro está... Deixa eu fechar essa janela aqui, pera. Outro dia perguntaram para mim, falou assim, nossa, quantos cachorros o Maurício tem na casa dele? Falei, o Maurício mora num apartamento alto demais, né? E Minas Gerais é uma pirambeira, né? BH é uma pirambeira, né? Então o prédio é uma pirambeira. A casa do vizinho é lá na outra cidade, propriamente dito. O cachorro late lá na outra cidade. Parece que está dentro, parece que está embaixo dos livros aí no quarto, né? Dá um eco danado, né? Eu não tenho animais aqui em casa, porque é um apartamento, e apartamento é difícil, né? Eu quase não paro aqui, sempre trabalhando ou viajando. Não, preferi não ter. Mas o cachorro lá dos vizinhos, lá, nossa senhora. É um segurança. Mas é lá 2 quarteirão de baixo, né? Após 10 anos de união estável, ocorre o casamento pelo regime de separação convencional. Bens doados anteriormente ao casamento são adiantamento de legítima? Adiantamento de legítima é aquela em que o autor da herança transferiu aos seus herdeiros durante a vida. Adiantamento é legítimo, sim. Agora, se é considerado bem particular ou não, vai depender se é bem reservado ou não, e se houver cláusula de incomunicabilidade ou não, depende do regime de casamento. Os bens construídos durante a união estável são objetos de inventário? Sim, são objetos de inventário, a parte do falecido. Tá? Porque há o direito de meação, o direito de meação não é objeto de inventário. O que é objeto de inventário? O patrimônio do falecido ou falecida, né? Em caso de regime de separação total de bens, a viúva tem direito aos bens adquiridos com esforço mútuo? Sim, lógico. Meação. O contrato de união estável particular é válido ou apenas se for formalizado em cartório de notas? A legislação não obriga a ser por instrumento público. Pode ser feito, sim,
por instrumento particular. E o contrato por si só não significa nada. Esse contrato pode ser contestado em juízo. Eu fiz um contrato da existência da união estável e, na verdade, não ocorreu união estável. Eu fiz um contrato formal, de forma qualquer, né? E não há prova da convivência pública, contínua, duradoura, que é o fim de constituir família. Esse contrato é válido? Pode ser impugnado na justiça. Eu fiz um contrato de namoro. Nós não temos intenção de constituir família, mas quando, na verdade, se faz uma união com o fim de constituir família perante toda a sociedade, esse contrato de namoro é impugnado. Depende do fato, entendeu? O contrato em si só pode ser impugnado. Um grande exemplo que nós temos, que está aí hoje, estou vendo aí na mídia, é o contrato relacionado ao tal do apresentador do Gugu lá, né? Gugu Liberato, se é união estável ou não. É a grande situação que se vê hoje. União estável com idoso de 84 anos com falecimento. Como ficam os bens adquiridos anteriormente à união? Se hoje, né, se o regime, se a união estável iniciou após 70 anos, o regime é da separação obrigatória de bens. Na separação obrigatória de bens, vale a súmula, dá uma olhada na súmula 377 do Supremo, que não é majoritária, mas é uma súmula que se aplica dependendo da situação. Como se comprova que não houve separação de fato da esposa e que a escritura pública de união estável é fraudulenta? Todos os elementos de prova, né? Vizinhos, cartões, ele convive com a esposa, tá? Mora apenas com a esposa, não tem relacionamento, tal. Difícil se provar que não há um relacionamento de casamento. Todos os meios de prova, meios sociais, testemunhas, documentos. Bom dia aí, o doutor Agrinaldo, lá de São Bernardo do Campo, te mandando um abraço aí. Olha, eu tive um caso, entre vários, né? Eu tenho 30 anos de magistratura, então já vi muita coisa. A família contratou uma, como é que se chama? Tomadora de conta de menor, Cuidador, né? Cuidadora, né? Cuidadora, tá? Todas as viagens que esse senhor ou essa senhora fazia, o cuidador tinha que aparecer na foto, pôr na mão e tal, no joelho, ou abraçado e tal, e tal. E com o falecimento dessa pessoa, ingressou-se com ação de reconhecimento de união estável. Os filhos vieram e falaram, não, peraí, não há união estável nenhuma, um contrato de prestação de serviço. Elementos de provas. Bom dia a todos, muito obrigado pelo acompanhamento. Aí, terça-feira, toda terça-feira estaremos aqui. 150 advogados, né? Na realidade, quem ainda não se inscreveu, vem aí o workshop, né? O workshop é um quilo de conteúdo, né? Vem aí o workshop de Direito das Sucessões, começa dia 1º de fevereiro, né? Para você, como é que você participa do workshop? Lá na bio do desembargador Amaury tem um link, né? Você clica no link que está na bio do desembargador Amaury, você irá se cadastrar nesse workshop. Você se cadastrando, você vai receber um convite para participar de um grupo de WhatsApp e do canal do Telegram do desembargador Amaury. Lá no canal do Telegram, toda vez que tiver live, será avisado por lá. Você vai receber os informes também e o conteúdo do workshop no canal do Telegram, no grupo de WhatsApp. Então é imperdível, tá? É imperdível, né, Amaury? Olha, bens particulares. Na comunhão parcial de bens, o artigo 1659 do Código Civil fala que são bens particulares, ou bens reservados no regime da comunhão parcial. E no regime da comunhão universal é o 1668 do Código Civil, que são os bens particulares. Como comprovar se não tem ascendente nem descendente? A pergunta Celina. Se não tem descendente e não tem ascendente, o cônjuge ou companheiro é herdeiro único. Mas precisa ser reconhecido, né? O reconhecimento pode ser extrajudicial, o reconhecimento da união estável, ou o reconhecimento da união estável pode se dar no inventário? Sim, pode se dar. A resolução pode ser extrajudicial pós-morte? Pode ser feito extrajudicial desde que os herdeiros concordem. Tá? Desde que os herdeiros concordem, pode ser feita a resolução 35 do CNJ. Sugestão de tema para a próxima live aí, inversão do ônus da prova na ação de alimentos. Ótimo.
Sobre a ação de alimentos nessa questão, vejam lá a teoria da desconsideração da personalidade jurídica inversa, que é muito que acontece nos alimentos, né? A pessoa tira todo o patrimônio do nome dele, transfere para terceiro para fugir desse negócio. Analisem lá a teoria da desconsideração da personalidade jurídica inversa, né? Que pode ser um tema ou uma tese a ser discutida na ação de alimentos. Um pai tem 4 filhos, dois sem relacionamento sério antes do casamento. Um no casamento e outro fora do casamento. Mas continuou casado e convivendo com a esposa. A casa do casal está em nome do filho. Eu não entendi muito a pergunta. Filho é filho. Hoje não tem mais esse negócio de diferenciação de filho adotivo, filho não sei o quê, espúrio, não tem mais nada. Filho é filho. Tá? Se o casal vive na casa de terceira pessoa, quem que é o proprietário? O filho. É como se fosse contrato de locação. Com o falecimento de um dos companheiros, aí a questão do direito de habitação. Incide o direito de habitação nesse imóvel de terceiro, a STJ já se manifestou que isso é impossível. O direito de habitação se estabelece no imóvel do casal, naquele imóvel em que eles residem. Então, se reside em imóvel de terceiro, é imóvel de terceiro. Não entra em inventário, não entra em nada. A dissolução da união estável pode ser feita no cartório? Pode ser extrajudicial. Artigo 1730 do Código de Processo Civil. Após reconhecimento de união estável pós-mortem, a companheira terá direito nos bens adquiridos pelo decujus durante ou anteriormente ao reconhecimento? Se concorrer com descendente, será considerado herdeiro nos bens particulares, concorrendo com os descendentes. Se concorrer com ascendente, não importa o regime. Desembargador, qual a sua opinião sobre a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que determinou a divisão de herança entre viúva e amante do falecido? É difícil você discutir uma questão prática, né? Sem ver o processo, depende. A questão, eu já tive casos em que, embora o Supremo não reconheça que há uma união estável, na verdade, ele era um caminhoneiro, o outro era um taxista, o outro era um policial militar, que as companheiras, uma sabia da outra, e todos viviam, tinha roupa na casa de todo mundo, na casa de cada uma lá, tinha filha de cada uma. Depende do fato, viu? Difícil comentar assim, sem você conhecer o processo, sem analisar as provas, é difícil você encontrar. Eu analiso assim, o Supremo falou que é impossível uniões estáveis concomitantes. Então, a Ana Paula está dizendo que a live que é uma live maravilhosa. Olha que mensagem legal. A Zenilda manda a seguinte mensagem: obrigado pela live. Sou uma pessoa que não tenho escolaridade, mas sou atrevida. A pessoa tem que ser curiosa mesmo, viu, Zenilda? Eu acho que essa é uma boa característica tua, tá? Ser atrevida, ser curiosa, buscar conhecimento, né? Ela está dizendo que está amando te ouvir, ela mora num barraco de madeira, em uma invasão, uma ocupação na Zona Leste de São Paulo. Ela está te agradecendo pelo conteúdo. Eu acho que, viu, Zenilda? A pessoa tem que ser curiosa, a pessoa tem que ser atrevida mesmo, sabe? Ser curiosa, ser querer buscar sempre aprender algo novo, né? Então, para a gente aqui, tanto para mim quanto para o desembargador Amaury, é um prazer tê-la aqui nos acompanhando, tá bom? Tenho certeza que essa tua citação aí de morar numa ocupação, né, num barraco de madeira na Zona Leste de São Paulo, é uma situação momentânea, desde que você continue curiosa, né, continue atrevida, cada vez mais querendo aprender algo novo. Já já você vai sair dessa fase aí, né, Amaury? parabéns, Zenildo. Acho que é isso mesmo. A pessoa tem que lutar com a vida. E a questão, hoje, momentaneamente, pode ser uma, amanhã outra. Com essa sua curiosidade, com esse seu interesse, tenho certeza absoluta que você vai progredir e logo, logo você estará em situação muito mais tranquila do que hoje. Parabéns. Muito obrigado por nos acompanhar aqui. Estaremos sempre, todas as terças-feiras, nessas questões que tem discutido aí. E é importante o linguajar ser mais simples para que aqueles que não são advogados também entendam, né? Tenham um entendimento que nós estamos conversando aqui. Fernando, a live vai ficar salva. Fernando. Bom dia, doutora Dalva, advogada de Dourados. A Lucélia, eu sou estudante de Direito e meu desejo é ter professores com a simplicidade e facilidade que você transmite o conhecimento.
Aliás, é uma mensagem muito comum que nós recebemos aqui dos alunos do Amaury, pela forma que ele compartilha o conteúdo. A Neide, a Kátia mandando um abraço para a Zenilda. A Flávia, em caso de união estável, sem documentos em que o marido cuida do patrimônio do casal cuida do patrimônio do casal e causa prejuízos e some, é possível ação de reconhecimento de dissolução da união estável? Amaury, nós temos 1 minuto, Amaury, senão vai perder a gravação da live. Quando o réu não está em local certo e não sabido, né, cita-se por edital, é possível ação de reconhecimento e extinção da união estável de réu em local incerto? Sim, é possível. Necessária a citação por edital, é cidade, sim. Tá? Muito obrigado por acompanhar a nossa live. Todas as terças-feiras estaremos aqui às 10 horas. Convido a todos para a semana especialista em direito de sucessão, advogado da EX, a partir do dia 1º de fevereiro, sempre às 20 horas. Para mim é uma satisfação muito grande conversar sobre direitos, as matérias todas que estou afeto no meu dia a dia. Teoricamente importante, eu dei aula há vários anos, hoje ainda estou ministrando alguns cursos. Convido a todos para participar da Semana Especialista em Sucessão. Muito obrigado por essa manhã de terça-feira. Semana que vem voltaremos aqui, outro assunto. Se quiserem, por favor, podem indicar assuntos para que nós possamos bater um papo a respeito aqui. Tem algumas perguntas que não foram respondidas, mas infelizmente não dá mais tempo, né? O Instagram vai derrubar a live e se a gente não encerrar, a gente perde a gravação, né? Amaury, grande abraço, pessoal. Bom dia a todos aí. Grande abraço, bom dia a todos. Muito cuidado com essa pandemia. Sairemos muito mais fortes. Um abraço a todos. Compartilha no IGTV, tá, Amaury? Ao terminar aí, tá? Sim, pessoal, com certeza. Um abraço a todos. pessoal. Tchau, tchau.